Olá a todos! Hoje estamos aqui para mais uma gravação do episódio Conversas de Árvores. Hoje o nosso convidado é um convidado homem da terra, de escolhas e de palavras que nem sempre são as mais fáceis, mas que são sempre dele. Olá, Gustavo. Alô, Jéssica. Obrigada por estares aqui hoje. Por me receber. Obrigada a nós. Obrigado. Começámos até naquele nosso momento de acolhimento, por falar um bocadinho disto, não é? Das escolhas, das palavras, daquilo que são as opiniões. Sim. E gostaria que tu me dissesses sobre as tuas raízes. Sim, escuta, as raízes de todos, elas vêm todas do amor. Depois, à medida que vamos nascendo e crescendo e julgando que estamos a aprender com os preconceitos dos outros, com as feridas dos outros, com as mágoas dos outros, com a ausência de trabalho que os outros tiveram em relação a eles próprios, as raízes depois começam a difundir-se através do medo. E é a partir daí que nós vamos crescendo e desenvolvendo-nos através do medo. E esquecemos a nossa essência, esquecemos a verdadeira raiz, que é aquela que nos liga a nós, à nossa verdade e ao direito à verdade do outro. E esse é o grande trabalho, que é amar incondicionalmente a nós e ao próximo. Esse é o grande trabalho, é por isso que todos nós nascemos. Mas quando tu vibras no medo é impossível disso acontecer. Tu não sabes quem és, não sabes o que estás cá a fazer e desconfias do outro, tu ficas com medo do outro, de se magoas o outro, como é que o outro vai reagir àquilo que tu vais dizer, àquilo que tu vais pensar, àquilo que tu vais ser. Então as pessoas vão abdicando cada vez mais dessa raiz maior que nos liga a Deus e à natureza, que é o amor, e vão se sentindo parte da energia de um medo, que é onde vibra a maior parte das pessoas que infelizmente habitam a Terra, vibram infelizmente aí, nessa energia. Mas a minha raiz, ela é o amor e continuar sempre a ser o amor. E essa raiz difunde depois para outros caminhos, que é o caminho da liberdade, da qual eu não abdico nem um centímetro. Eu nasci para ser livre, eu sou livre. Independentemente do que possam inventar, do sistema que temos todos à nossa volta, eu sou livre. Eu sou livre para tomar todas as minhas escolhas, para seguir todos os caminhos que eu sinto e que eu julgo serem os melhores para mim. Depois há outras raízes, a raiz da dignidade. Ninguém me tira a dignidade. Ninguém me tira. Eu sou um homem absolutamente digno. Eu honro a minha existência nesta dimensão, neste planeta. Eu honro. E essa é a principal. Há um caminho, Jéssica, que é o caminho da nossa verdade. Eu não abdico dela. Digam o que disserem, julguem como julgarem, critiquem como criticarem, eu não abdico um centímetro da raiz da minha verdade. Porque se eu penso assim, se eu sinto assim, é para expor. Não imponho nada daquilo que penso, nem imponho nada daquilo que sinto, mas exponho tudo, porque sou livre e porque venho e porque reconheço essa matriz maior, que é o amor, essa raiz que é a origem de todos nós. Nós somos perfeitos quando nos damos o direito de sentir. Quando sentimos, tudo é perfeito. Quando pensamos, quase tudo é errado. Mas quando sentimos, é perfeito. É a nossa conexão ao Pai, é a nossa conexão à Terra, é a nossa conexão à paixão. Quando estás apaixonado, é perfeito. Quando mergulhas no mar, é perfeito. Quando abraças uma árvore, é perfeito. Quando estás em silêncio no meio da natureza, é perfeito. Tudo isso, a perfeição existe. Mas tens que te permitir conectar a essa raiz maior, que é o amor. Então essa é a minha raiz. E depois, como tu disse, difunde para a liberdade, dignidade, e também difunde para um lugar que é muito importante, que é um lugar chamado responsabilidade. Eu sou o único responsável pelo estado em que se encontra a minha vida. O único. Independentemente da mãe que tive, do pai que tive, das desilusões que tive, das feridas que me causaram, das vezes que eu possa sentir que foram injustos comigo, independentemente de tudo, o único responsável pelo estado em que se encontra a minha vida sou eu. Porque eu escolho todos os dias. Eu todos os dias escolho e não pode haver escolhas sem responsabilidade. É por isso que não há liberdade sem responsabilidade. E nós estarmos dotados desse livre-arbítrio, não é? Traz, de
de facto essa responsabilidade. Aliás, liberdade não é liberdade sem a responsabilidade associada, se não é libertinagem. Eu também são coisas diferentes. Eu também estou aí. Sim, mas a minha liberdade também não acaba onde começa a tua. Isso é o que eles querem. A minha liberdade não acaba onde começa a tua. A minha liberdade é a minha liberdade. É eu ter o direito de seguir todos os meus sonhos, de querer manifestar tudo o que sinto e de querer expor tudo o que penso. Se isso te magoa, isso é um problema teu, não é meu. Eu não tenho que deixar de ser quem eu sou porque vai magoar a menina. Nem pensar. Portanto, a minha liberdade não acaba quando começa a tua. Nem pensar. Isso é absolutamente castrador. Isso é o fim da liberdade. Portanto, se eu, ao expor uma coisa que eu penso, se eu, ao viver uma coisa que quero viver porque sinto e porque se coaduna com os meus ideais, com os meus sonhos, se isso te magoa, quem tem que fazer o trabalho és tu. Ainda tens que me agradecer, porque estou a ser um mestre para ti. Estou a lembrar-te uma ferida que tu não queres curar. Estou a lembrar-te uma dor que não queres vencer. Estou a lembrar-te um medo que não queres transformar em liberdade. Olha que tu tocaste aqui ao longo desta tua partilha de uma coisa que faz super sentido para mim, que é honrar a nossa existência. Certo, claro. E nós até aqui há pouco estávamos a falar aqui da nossa identidade e daquilo que é a nossa impressão digital, não é? Aquilo que somos seres únicos. E às vezes já passamos uma vida inteira sem descobrir e sem nos depararmos com o potencial que é nós sermos um ser único. E não nos conectamos com aquilo que somos, nem sequer temos percepção de descobrir quem somos e de lidar com a realidade de quem somos. Por isso é que às vezes também há este caminho de questionamento quanto ao outro, quanto à liberdade do outro, quanto àquilo que o outro é. Porque não há um olhar efetivo também àquilo que é a nossa posição, aquilo que é o nosso olhar. Sim, mas Jéssica, todo o sistema foi construído ao longo de séculos, para que se retire o poder pessoal às pessoas, o poder das pessoas se conhecerem. Porque uma pessoa que saiba quem é uma enorme ameaça para o sistema. Enorme ameaça para o sistema. Basta nós pensarmos assim, nós quando nascemos, somos logo registados com um cartão, com um número de cartão de cidadão. Nós passamos a ser um cidadão ou uma cidadã e deixamos de ser pessoas. Logo. Quando nasces, passas logo a ter um número de contribuinte. Passas logo a ter de contribuir quando ainda não recebeste nada. Tens logo de contribuir. Portanto, nós daqui tiramos a humanidade logo à pessoa. Nós aqui tapamos logo a alma da pessoa e passamos a ser um número. Então, com este princípio de vida, já para não falar nos partos, por exemplo, onde num parto, infelizmente, quando o protagonista devia ser o bebé, o protagonista é o médico, é a agenda do médico. É por isso que a taxa de cesarianas nunca mais acaba, está sempre a crescer, a crescer, a crescer, a crescer. Não se espera pelo tempo do bebé, tem é que se cumprir com a agenda do médico. Portanto, nós a partir daqui, mal nascemos com uma taxa de cesarianas, a cesariana é uma evolução da medicina ótima, mas unicamente para situações de risco. Correto. Mais nada. Porque o parto é um ato natural, não é um ato médico. O parto é um ato natural. É da natureza humana, não há que ter medo. Mas a mãe, quando está grávida, é entupida de medo por parte dos médicos, por parte dos familiares. Que é, muito bem, quer fazer um parto natural, muito bem, se acontecer alguma coisa, já sabe quem é responsável. E medo, vamos para cesariana. E atenção, tem que ser naquele dia, àquela hora, porque eu depois vou de férias, diz o médico. Pois. Porque se não for naquele dia, àquela hora, já vai ser com outra pessoa. E a mãe teve a ser acompanhada o tempo todo por aquele médico, quer que seja com ele. Portanto, ou seja, há um desrespeito absoluto com a nossa chegada aqui. Logo desde o momento do parto, em que o nosso tempo não é respeitado, somos arrancados. Depois temos o cartão, o número de contribuinte, o número para o cartão de cidadão e depois temos que crescer com os nossos pais, que eu acredito que enquanto almas nós escolhemos, e ainda bem que escolhemos, porque aí dá-nos margem para progressão, para evolução
enquanto seres humanos e enquanto almas também, mas estamos a lidar com pais, com mães e com pais, que a grande parte deles não fez o trabalho interior. Não transformou dores em amores, não transformou raivas em aceitação, não transformou rancor em perdão, não transformou medo em paixão, em vontade de arriscar outra vez, não transformou. Então nós vamos crescendo dentro de jaulas, somos livres dentro de jaulas. Há os peixes que são livres no oceano e há os peixes que são livres dentro de um aquário. Nós dentro de uma casa com pais que não fizeram o trabalho, somos livres dentro de um aquário. É só aquele bocadinho. O mundo é só aquilo. E depois vamos para a escola. E a escola é a maior fábrica de doutrina que existe. E eu aceitei estar aqui à primeira logo, porque estive a ver um pouco do vosso projeto, embora tenha conhecido o vosso projeto quando aqui cheguei há bocado. E é incrível o que vocês têm aqui. Incrível. Mas a escola é uma fábrica para doutrinar crianças e transformá-los em adultos obedientes e doentes. E esse é o modelo de ensino que nós temos, que é incompreensível como é que ele não evoluiu. Nós, se olharmos para as escolas, tem o mesmo formato de hospitais e estabelecimentos prisionais. Se estiveres na sala de aula e olhares para a natureza ou olhares para a rua, estás a ser avisado pelo professor, como se não pudesses olhar para fora. Estás preso, tens intervalos de 5, 10 ou 15 minutos, como têm os presidiários. Nós estamos assim. Então, a escola, que é a fábrica onde chegam crianças diferentes, mas saem crianças iguais, porque nós temos que, a escola, ela desalma as crianças, porque ela retira-lhes liberdade e porque doutrina com disciplinas que interessam pouco. As escolas deviam ter como disciplinas obrigatórias disciplinas sobre nutrição, porque a alimentação é 70%, 80% da nossa saúde. Devia haver disciplinas sobre nutrição, mas não é a nutrição que nos venderam por causa da indústria agrícola há muitos anos atrás, de que o pão, a massa, a batata e o arroz é a base da nossa alimentação. Não é com estas mentiras, porque tudo o que está aqui, toda esta base que foi feita, esta pirâmide foi feita pela indústria agrícola nos Estados Unidos há muitos anos atrás, porque é o que eles comercializam. Portanto, eles querem que a malta consuma aquilo. E depois a indústria farmacêutica esfrega os braços, porque quanto mais pão comeres, mais massa comeres, mais batata comeres, mais arroz comeres, mais doente ficas. É só a indústria maior do mundo. Pronto, então, a escola tinha que ter como disciplinas obrigatórias nutrição, mas a verdadeira nutrição. Não é esta que nos ensinaram com a roda dos alimentos e com a pirâmide dos alimentos. A verdadeira nutrição tinha que ter disciplinas sobre valores, liberdade, dignidade, verdade. Tinha que ter obrigatoriamente, consoante a minha visão, aulas de yoga. Porque yoga é a prática de tudo o que eu já experimentei. E yoga é a prática que associa de uma forma mais consciente o corpo, a mente e o espírito. E yoga devia ser obrigatório em todas as escolas, na minha visão do que é a educação. E depois, claro, que para termos isto, educação física, para mim, é das disciplinas mais importantes do currículo. Tendem a desvalorizar, mas a educação física é das disciplinas mais importantes do currículo. Porque as pessoas têm que ter uma prática física, de atividade física, toda a sua vida. Toda a sua vida. O que dá longevidade de vida, em termos de qualidade, são os nossos músculos. O saber utilizar o próprio corpo, não é? Saber o que é que ele faz, o potencial do corpo. Claro, portanto, devia haver experiências práticas recorrentes na natureza e que para isto tudo acontecer e muitas mais, temos de tirar horas a matemática, tiramos horas a história, seca do caraças, horas a geografia, horas a física, horas a química, tiramos horas a isto tudo e adicionamos o que é realmente importante, o que é realmente importante. E para mim, claro que eu olho de um ponto de vista em que é claro que serve o sistema que o modelo de ensino se mantenha igual a não sei quantos anos atrás. Claro que serve o sistema. Claro, estamos a doutrinar crianças a serem burras, a serem obedientes e a transformarem-se em adultos doentes. Felizmente, há projetos como este
que mesmo que as crianças saiam daqui depois para um ensino público, atenção que eu tenho os meus filhos no público, eu falo sobre isto tudo, mas eu tenho os meus filhos no público, mas com os meus filhos é o seguinte, putos, vocês têm uma responsabilidade, que é passarem todos os anos. Notas altas, esqueçam. Só têm que passar. Passar por lá o mais depressa possível. Por isso é que não podem chumbar. Agora, notas altas, esqueçam isso. Quanto maiores forem as notas altas no ensino público, maior a capacidade que o aluno tem de decorar o que eles querem que ele decore, seja verdade ou não. E é daqui que vem a obediência. Certo. Mas tu também já tiveste os teus filhos em homeschooling, certo? Em homeschooling nunca. Não, mas, não, não, ok. homeschooling não. Mas de alguma maneira já Mas trabalhas... em escolas tipo esta que está aqui. Sim. Portanto, de alguma maneira, a tua visão quanto à educação, ela também não é um caminho fundado e que vem de encontrar aquilo que tu também estás aqui a partilhar. Sim. E que de alguma forma tu nutres os teus filhos nestes valores. Com certeza, ou seja, eles vão para a escola, aprendem o que a escola serve para aprendermos. Quem tem que ensinar são os pais. Na escola aprende. A educação é em casa. Educação sobre valores. Eu não quero que os meus filhos não vão saber sobre valores numa escola pública. A escola pública contém uma disciplina chamada cidadania. Felizmente agora vão retirar algumas matérias absolutamente estúpidas. Algumas coisas que estão a andar para trás. Da disciplina de cidadania. Felizmente vão retirar. Mas a educação de quem educa os meus filhos sou eu. Isso é responsabilidade minha. Na escola vou aprender a ler, vou aprender a contar, vou aprender isto, aquilo, aquilo. Mas a educação, os valores, é do pai e da mãe. A escola é para aprenderem a fazer coisas. Mas estava-te a dizer, felizmente existem estas escolas que mesmo que os putos saiam daqui depois para uma pública, eles vão com uma visão de mundo completamente diferente. E essa dimensão, esse horizonte que vocês oferecem aqui, que outras escolas oferecem no país e no mundo também, é imprescindível para que quando eles cheguem a uma escola pública, não pensem, ok, é só isto. Eles já sabem que não é só isto. E depois, claro, tem que ter pais ao lado deles que lhes lembrem que o mundo e que o saber e que o conhecimento vai muito para lá daquilo que podem aprender numa escola pública, onde não há contacto nenhum com a natureza, ou muito pouco contacto com a natureza, onde a prática da atividade física é completamente desvalorizada e onde não existem disciplinas que possam ser realmente importantes para a saúde deles. Nós temos aqui uma máxima, que cantamos até numa música, que diz que ser é mais do que saber. Claro, E aqui ser é mais que tu. E aqui é uma grande preocupação nossa porque, obviamente, nós trabalhamos o plano curricular, o Ministério da Educação, o português, a matemática, o estudo do meio, mas o nosso verdadeiro foco é no ser, na individualidade daquilo que cada criança transporta e que é, para que essa individualidade possa conhecer-se, possa saber quem é, os seus limites, as suas potencialidades, e possa poder comunicar isso ao mundo, ao outro. Não é? Porque nós não conseguimos ser para o outro quando nós não conseguimos ser connosco e quando nós não nos conhecemos. Então, esse trabalho do ser e da nossa existência, daquilo que somos feitos, é um foco para nós e é imprescindível e, inclusive, enquanto mãe, eu também trabalho isso com os meus filhos. Portanto, aqui o projeto de escola é uma extensão daquilo que eu também já acredito e que vem de uma base que é a minha maternidade e que de facto nós precisamos de ser, porque a matemática é importante, claro que sim, é importante, o saber ler é importante, sim, mas é assim, se não somos indivíduos resilientes, empáticos uns com os outros, se não somos conhecedores, não é, da nossa essência, do nosso valor, o que é que vale a matemática? Nada. O que é que vale o português? O que é que vale saber ler e escrever muito bem? Assim não vale nada. Vale para um posto de trabalho onde vais ser escravo de alguém que muitas vezes não tem metade dos teus valores. Sim. É isto. E vais contribuir para um sistema que lhe dá um jeito do caraças que não questiones, porque na escola não podes questionar. Aquilo é assim, está feito para ser assim, vais decorar o que está aqui. São mal comportado. E depois, claro, escuta uma coisa, Jéssica.
escrevi sobre isto há vários anos num livro meu chamado Era Uma Vez o Amor. Nós temos crianças a serem medicadas, cada vez mais crianças a serem medicadas por serem crianças. Sim. Por saltarem, por correrem, por gritarem, às vezes até por baterem umas nas outras, que faz parte. Faz parte, é da nossa ancestralidade. Faz parte isso acontecer. Se é para repetir o bater, claro que não. Mas calma, caraças. Isso faz tudo parte da nossa ancestralidade. E o correr, saltar e gritar é ser criança. Nós estamos a ter crianças que são medicadas por serem crianças. Os sintomas delas é serem crianças. E cada vez mais isto acontece. Claro que para a indústria farmacêutica esfrega as mãozinhas, que é, quanto mais cedo começarmos a medicar a criança, mais cedo este ser humano é uma avança para nós. É isto. E os pais, que muitas vezes estão cansados, não têm energia nenhuma, porque são escravos do sistema. Porque muitas vezes ouviram a intuição deles a dizer, não, muda, arrisca, vai. E com medo não foram, não arriscaram e nunca fizeram, tornaram-se escravos, submissos do sistema, quando chegam a casa, depois de serem usados e abusados, violados constantemente, colocados de lado quando tentam questionar, quando tentam afirmar qualquer coisa, ameaçados, chegam a casa, como é que têm energia para educar uma criança? Então não educam. Então, os pais que vivem dentro do sistema e que alimentam o sistema sem querer, eu sinto imensa compaixão por essa gente, ainda que sejam responsáveis por isso, mas sinto muita compaixão por essa malta, embora sinta ainda mais compaixão por estas crianças. Estes pais que estão dentro do sistema inconscientemente entregam os filhos ao Estado. Os filhos deixam de ser deles e passam a ser do Estado. Porque se quem educa o teu filho é a escola e não és tu, a criança é do Estado. E aqui é um perigo do caraças. E educar dá trabalho. Educar dá muito trabalho, exige muita energia e exige uma capacidade exige uma humildade tremenda, que é, eu é que sou o mais velho, eu é que te pus no mundo, mas eu tenho tanto a aprender contigo. Tu relembras-me como eu tenho que voltar a alimentar a minha criança interior. Obrigado, filho, por me mostrares que gritar liberta, que correr faz bem, que saltar é imprescindível. E obrigado por me lembrares que o toque é das melhores coisas da vida. Temos isto tudo a aprender com eles. Obrigado, filho, por eu me chatear tanto contigo e tu, 5 minutos depois, estás a abraçar-me. Amor incondicional. Os teus filhos são as tuas raízes humanas? Os meus filhos são mestres. Eu sempre fui boa gente. Ganda maluco. E continuo a ser. Ganda maluco. Gosto de viver. Sim. Mas no dia em que deixar de viver é na boa também, porque eu acredito noutras coisas. Não tenho medo nenhum da morte, zero medo da morte, e é isso que faz medo da morte, e é isso que faz com que eu tenha a postura pública que tenha. Não tenho medo de nada e não sou apegado a nada. Querem ameaçar-me, ameacem-me. Querem tirar-me, tirem-me. Eu sou livre. A liberdade não está aqui fora, a liberdade está aqui dentro. Então, eu sempre fui um bacano, ganda maluco. Sempre tive boas intenções para com toda a gente, embora tenha magoado muitas pessoas. Faz parte. Mas nunca tive a intenção de magoar. Mas magoei. Desde que os meus filhos nasceram, eu fui pai pela primeira vez aos 39 anos, estou com 48, 39, eu comecei a tornar-me um homem cada vez melhor. Mais consciente, mais conectado a esse amor incondicional, mais humilde, mais tolerante, mais brincalhão. Graças a isso deu-me valências que eu hoje olho para mim com um enorme orgulho do caminho que fiz, porque eu não tive nada disto no meu tempo de ser criança. Tive outras coisas que foram importantes para mim, mas que na altura me magoaram muito, como violência e abandono e medo. Violência, abandono e medo eram as 3 bandeiras da minha criancice, da minha infância. E hoje olho para mim e digo assim, caraças, eu consegui transformar aquilo tudo em perdão. Perdoei aquela gente toda, os meus pais. E então os meus filhos vieram-me lembrar, olha, bora curtir, meu, bora saltar, bora gritar, bora correr, bora tocar as campainhas e fugir, meu.
bora, que isto é lindo, bora meter conversa com as pessoas. Eu sempre fui assim, mas eles vieram potenciar, porque eu tenho uma criança interior muito maluca aqui dentro. E às vezes estamos todos juntos e o mais maluco sou eu. E o mais maluco sou eu. Eles é que têm que ter andamento para mim. Para te acompanhar. Mas eles vieram relembrar-me de algumas coisas e vieram dar mais força a outras. Eu sou um ser humano muito melhor desde que sou pai e agradeço-lhes isso e agradeço-lhes verbalmente, frequentemente. E sou super afetivo, super de toque, tenho uma grande margem de tolerância. Quando é preciso afinar, afino, porque sou líder e porque sou o alfa. É extremamente importante haver limites com também. Certeza, não é? Uma liderança efetiva com dentro certeza. da família. Mas há uma afinação e depois há uma conversa sobre a afinação. Que é, esta afinação não é contra ti, filho. Esta afinação é boa para ti. Podes não entender agora, entenderás adiante. Pai, não se importa que fiques chateado ou que fiques triste agora um bocadinho, está tudo bem. Pai, ama-te. É isto. E como é que tu trabalhas esses limites? Porque comumente há uma certa confusão entre o que é a autoridade, porque as pessoas confundem isto com autoritarismo. E são coisas diferentes, não é? Os limites trabalham-se com liberdade. Um limite trabalha-se com liberdade. Livre. É como tu aqui. Livre. Vai. E a criança vai criando os seus próprios limites. Porque já percebeu que se subir isto aqui de repente pode cair, porque já caiu, o limite é feito por ela. Ela cria esse limite. Não, que não subas que podes cair. Isto é medo. Eu não quero. Eu caí uma data de vezes, parti a cabeça pá, umas 10 vezes, parti o dente da frente 3 vezes. Ou seja, é pá, faz parte, estou cá, estou vivo. Sim. Caí de bicicleta, skate, abri o queixo 3 vezes, ouve lá. É a vida a acontecer. Eu não vou dizer assim, cuidado, não subas. Não. Queres subir? Vai. Há um dia, com o excesso de confiança, que ele pode cair. Eu estou lá. Percebeste, filho, ou não? Percebeste? Percebeste? Mas não fiz nada. Ele é que colocou o seu próprio limite. Agora, estes são os limites físicos, digamos assim. Depois há os limites de respeito. Aí temos que fazer afinações. Que é atenção à forma como falas, atenção à forma como estás. Ok? Como és livre. Quero que sejas livre, como o pai também é. Atenção à forma como estás, atenção à forma como falas, como comunicas. Há uma linha que não podes passar. Comigo, nem com os outros, nem com os teus irmãos. Essa linha não podes passar. E eu estou lá para fazer essa afinação. Mas depois há uma conversa. A conversa que funciona muito bem com crianças é trocar de posição. Filho, tu agora és o pai e eu sou o filho. Tu ias gostar de ouvir isto? De mim, porque agora neste lugar sou o teu filho. Se tu fosses pai, ias gostar de ouvir isto? E ele vai-se logo dizer que não. Então agora bora trocar outra vez. Tu és o filho, eu sou o pai. Bora curtir. É isto. É isso. É o lugar do outro também, este olhar ao próximo e este respeito ao próximo. O lugar ao outro é o exercício um dos exercícios mais importantes da humanidade. Não consegues ser humano se não conseguires trocar de pele. Se vives só em ti, não és humano. És uma coisa qualquer. E é uma excelente forma de nós, de facto, educarmos, não é? Trazer essa essência do olhar ao outro, vestindo a pele do outro, não é? Vestindo o papel do outro, porque nós assim temos um olhar efetivo e consciente. Imagina, Jéssica, fazermos isto trocando de pele com pessoas que dizem, fazem e acreditam em coisas que eu jamais diria, faria ou acreditaria. Este é que é o exercício. Porque trocar de pele contigo, que temos os mesmos valores, é fácil. Não é nada, isso não é trabalho. Trabalho é eu trocar de pele com alguém que, por exemplo, tenta ofender-me, tenta agredir-me, tenta descredibilizar o que faço, tenta manipular o que eu digo. O exercício é eu saio daqui, de mim, e troco de pele com esta pessoa. E tento perceber porque é que ela tenta ofender-me, porque é que ela tenta magoar-me, porque é que ela tenta descredibilizar quem eu sou, porque é que ela tenta manipular.
E aqui é que é o trabalho, tentar perceber. E vais identificar, caraças, essa pessoa está tão marcada, está com tantas feridas, caraças. Tudo isto que ela coloca em cima de mim é tudo o que ela vive lá dentro. Então, em vez de eu atacar, eu sinto compaixão. E eu digo a toda a gente, a partir do momento em que tu entras numa discussão, já perdeste. Compaixão. Compaixão. Se tu entras numa discussão, já perdeste. No trânsito, seja onde for, quem discute, perde. Porque quem ama, percebe. E consegue ter verdadeiramente este olhar, não é? Um olhar, este claro. posicionamento. Sim, um olhar do outro. Sim. Caraças, meu, quem é que nunca errou? Quem é que nunca falou mal de ninguém? Quem é que nunca ofendeu? Quem é que nunca? Todos, caraças. Aliás, o que esta pessoa está a fazer ao tentar magoar-me, ofender-me, descredibilizar-me, está a pôr-me à prova para saber até que ponto é que eu realmente me amo. Porque se eu não me amar muito, eu vou-me sentir ofendido, eu vou-me sentir julgado, vou-me sentir injustiçado. Então, quer dizer, há um trabalho que eu não estou a fazer comigo. E é por isso que eu digo a toda a gente, malta, digam o que disserem. Façam o que fizerem, ameacem como ameaçarem, aqui não entram, inabalável. Sobre a tua responsabilidade, e isso é a liberdade que tu te vives e que, olha, admiro muito, Gustavo, porque isto, a verdade, é um termo muito bonito e muito protulado por todos, a verdade, mas são muito poucos os que vivem a verdade. Muito poucos. Não é? Então, isso tem muito que se lhe diga. Muito não é só pouco. sobre falar a verdade e sobre o que é bonito, mas o viver a verdade é o que distingue. Sim, não, assim, mais do que falar a verdade é ser a verdade. Uhum. Eu sou único, não há ninguém como eu, como tu. Somos todos únicos. A liberdade é o direito a ser. E a verdadeira verdade é eu respeitar tudo o que penso, sinto e acredito. Gostem ou não gostem, queiram ou não queiram, achem bem ou achem mal. É-me completamente indiferente. Porque nada daquilo que eu sou, em verdade, sou para magoar o outro, para ofender o outro, para doutriná-lo, seja de que forma for. Eu só sinto e sei que tenho o direito a ser o Gustavo. Do princípio ao fim, de norte a sul de mim mesmo. A verdade é claramente um caminho estreito e íngreme, porque é feito por muito poucos. Enquanto que a mentira é uma estrada larguíssima, Larga, que nunca mais acaba. uma porta enorme. Certo? A verdade, como é uma escolha feita, tomada por muito poucos, é um caminho estreito e íngreme. Mas é o único caminho que vale a pena fazer. Eu jamais estaria aqui para ser o que querem que eu seja, em detrimento de ser quem eu verdadeiramente sou. E nesse teu processo de crescimento, que raízes é que tu tiveste que arrancar para te promoveres realmente a esse florescimento? Tive que arrancar as raízes que te falei há bocadinho, todas aquelas que me ligavam ao medo e que me incutiram. Estavam muito enraizadas. Muito enraizadas. Eu fui uma criança e um adolescente até certo momento, no princípio da adolescência, com muito medo, sem saber minimamente quem é que eu era, o que estava aqui a fazer e qual o sentido disto, caraças. Se era só apanhar, se era só apanhar, se era só ter medo disto, daquilo e daquele outro, é para isto? Para isto não quero, caraças, não é? Para isto não quero. E depois comecei a perceber, sabes, o verdadeiro ponto de viragem na minha vida, Jéssica, deu-se com a chegada da dança à minha vida. Eu ia-te perguntar isso. Qual é que tinha sido o teu ponto de viragem? 17 anos, dança. 17 anos. Aí foi quando eu percebi que afinal era bom em qualquer coisa. Porque até lá era uma merda em tudo. Era o que me diziam lá em casa. Eu era o culpado de tudo o que acontecia de mal. E tu acreditaste? Claro, como qualquer criança acreditaria. Claro. Não é? Portanto, aos 17, quando a dança chega, a dança mostrou-me, pera. És bom em qualquer coisa. E depois há o volte-face da moeda, que é, eu venho de negativos. A minha autoestima é miserável. A minha relação comigo não existe. A ideia é estar o mais escalado possível para chatear o menos possível. É
aquietar-me o máximo possível para não correr riscos de levar no totiço. Ou de não magoar quem já vivia magoado, a minha mãe, por exemplo. Ou de não decepcionar quem me abandonou, meu pai, por exemplo. Então, quando eu chego à dança, eu venho de negativos, eu começo a perceber que sou bom. Qual é que é o caminho normal a isto? É que da lama exalta-se o ego. E eu durante uns anos vivi profundamente egocêntrico. Já que era o maior. Isto aqui foi um boom. Foi o boom! Foi do 8 a 80. Era o maior, caraças. Era o maior. Mas atenção, um egocêntrico não é aquele que se ama. Um egocêntrico é aquele que, para acreditar que é bom, os outros têm que lhe dizer. Então eu vivi em função essa validação de que tu me dissesses que eu era o maior e que eu era incrível em tudo. No palco, na dança, na cama, em tudo. Eu dava o litro para que tu dissesses: fogo, top, que grande gajo, és o maior. E eu vivia assim. Porque eu vinha de negativos, eu não tinha uma base minha. Certo. Ok? Não tinha base minha. Procuravas no outro. Procurava no outro sim, qualquer coisa em mim. E depois comecei a perceber que, caraças, quanto mais eu vivo do reconhecimento dos outros, mais sozinho eu me sinto. Não pode ser por aqui o caminho também. Não é pelo medo, não é pelo ego, tem que ser por outro lugar. E foi a partir daí que eu comecei a escrever. E escrever livros de autoajuda e realmente transformaram-se em livros de autoajuda, porque aquilo ajudou-me. Aquilo ajudou-me mesmo. E comecei a pôr em papel pensamentos que eu ia tendo, reflexões que eu ia tendo. Foi uma altura em que me isolei um pouco, porque precisava de estar comigo. Então o meu primeiro livro, chamado Carta Branca, que vou republicar 20 anos depois, mais de 20 anos depois, vou republicar para o ano que vem, em 2026. Esse Carta Branca é o relato da minha primeira grande viagem interior. É como é que eu comigo posso ser feliz. Não é com os outros. Como é que eu comigo posso ser feliz. E isso marca toda uma revolução na minha vida. E a partir daí nunca mais me deixei. E nunca mais procurei nada nos outros, nem nunca mais permiti que me assustassem, ou que me ameaçassem, ou o que quer que seja, ou que me julgassem. Podem fazê-lo, mas não me toca. A minha avó, que me morreu literalmente nas mãos, tinha uma frase que eu nunca mais me esqueci, e eu herdei isso dela. Foi a minha grande herança dela, foi isso. Que foi: filho, eu era neto, mas ela chamava-me filho. Filho, a avó tem o coração grande como a rotunda do Marquês de Pombal e a cabeça à prova de bala como o carro do Papa. Eu nunca mais me esqueci. Até me está a emocionar um bocadinho. A minha cabeça é à prova de bala como o carro do Papa. Digam o que disserem, eu sei quem sou. E no meu coração, que é maior do que a rotunda do Marquês de Pombal, cabe toda a gente, mesmo aqueles que me tentam agredir. Eu sou esse gajo. És um gajo que sabe para onde quer ir. Claro. Não é? Eu sei para onde quero ir, sei onde vou chegar, ninguém sabe. Eu não partilho com ninguém. Eu sei. Eu consigo ver a finish line. Eu consigo ver a linha da meta. Ninguém sabe. Eu sei. Tu acreditas que não existe a morte? Que a vida, ela simplesmente continua, não Claro. neste plano aqui físico que Claro. nós conhecemos, mas que há uma vida eterna para ser vivida. Claro, isto é apenas mais um ciclo, com os seus microciclos, mas isto é mais um ciclo de evolução, de aperfeiçoamento, de aprimoramento. É mais um ciclo para nos conectarmos com o amor incondicional, que na verdade é o principal nutriente de toda a evolução. E foi nesse teu reconhecimento e nesse teu olhar interno que tu também começaste a viver esta crença da vida, de que a vida não finda, de que a Não, vida... eu sempre tive essa... Sempre tiveste? Diria que já nasci com isso. Com essa certeza. Sim, absoluta. E é por isso que eu não tenho medo da morte. Porque se a minha vida tiver que acabar mais cedo, porque alguém decide pôr-lhe fim, eu vou para outro lugar. Pois já vou reencontrar gente que eu amo e que já cá não está. E depois, aqui é que é complicado. Nessa outra dimensão, as coisas são mais fáceis. Aqui é que é complicado. Estamos presos a esta dimensão, agarrados a este sistema que nos quer ferir, magoar, adoecer, explorar. Aqui é que é complexo.
Portanto, pá, eu estou a fazer o meu caminho para chegar até muito perto dos 100 anos. Acordado. Claro, é impossível voltar a dormir, não é? Isso é completamente. É uma viagem sem volta, não é? Sim. Não dá para voltar, só dá para continuar a desbravar caminho, não é? Porque eu faço a minha parte, eu sou extremamente responsável em relação à minha saúde. Esse é um dos temas que eu falo muito. A malta habituou-se a viver doente. Eu faço questão de morrer saudável. Eu faço questão de que isso aconteça. Isto tem tudo a ver com as minhas escolhas. Claro que a genética tem uma certa importância, Claro, mas é uma importância quase residual. O que é realmente importante é a epigenética, são as nossas escolhas, é os ambientes onde nós... Sim, o nosso contexto. É isso. E aí eu sou absolutamente responsável. Portanto, com a alimentação que eu tenho, com o nível de vibração das pessoas com as quais eu lido, com o direito que me dou a ser livre, com a ausência de medo que tenho, vai ser complicado uma doença me apanhar. Vai ser muito complicado. Muito complicado. Escuta, eu falo tanto sobre saúde e questiono tanto sobre a saúde porque eu tenho uma absoluta confiança na minha saúde. Porque o meu médico sou eu, como eu digo isto sempre. Para muitas pessoas é uma ofensa gigante, mas o meu médico sou eu. Eu é que tenho que fazer o meu diagnóstico. Eu é que tenho que saber porque é que eu estou a ter este sintoma. Qual é que é a causa, Gustavo? Estás a brincar ou quê, meu? Olha este padrãozinho de comportamento que estás a ter aqui. Faz sentido, meu. Claro que depois isto gera estes sintomas. Eu sou um médico. Agora, se eu partir um braço, se eu tiver que ser operado, tenho que ir para o hospital. Claro. Eu não sei curar-me de um osso partido, não é? Certo. Não sei curar-me de uma operação que eventualmente possa ter que fazer. Se tiver um acidente de carro e tiver que ser operado. Aí, caraças, não tenho hipótese. Tenho que lá ir e está tudo bem. E agradeço à ciência e aos médicos, claro, que salvam vidas dessa forma. Agora, tenho que questionar os prescritores, não é? Que não são médicos, são apenas prescritores. Aí tenho que questionar essa gente toda, que faz parte do negócio, faz parte do sistema e que não quer saber da tua saúde, quer é prescrever para ganhar um bónus ao final do ano e ter umas viagens pagas para a família. Tu fazes este convite, aliás, tens um movimento, o Acorda. Certo, está aqui a pinha. Sabes que há bocadinho, quando foste mostrar a escola, estava à procura de uma pinha. A pinha é o símbolo do Acorda e não é um símbolo qualquer. Foi uma pinha que eu encontrei no meio de uma estrada alcatroada, que quando eu a fiz para baixo não estava, mas quando eu a fiz para cima estava lá. Disse, como é que esta pinha aparece aqui? E a minha intuição disse-me, pá, apanha a pinha. E eu, mas apanha a pinha para quê? E estou a falar comigo, tenho vários discursos comigo. Apanha a pinha. Eu apanhei. E apanhei a pinha. Quando estava a chegar a casa, pensei assim, mas porquê que eu estou com uma pinha na mão? Deixa-me lá ver o significado disto. E o significado disto é contacto com o divino. É isto, é contacto com o divino, é a verdade. É isso, é tudo o que simboliza o movimento Acorda. O convite à autonomia. Certo, eu no movimento Acorda, que é um movimento apartidário, não religioso, sem fins lucrativos, é claramente um movimento humanitário, a principal mantra, digamos assim, ou o grande slogan daquele movimento é não me sigas, segue-te a ti próprio e encontramos lá à frente. É isto. O movimento, eu não sou guru, não sou mestre, não sou nada dessas merdas, não tenho nada... Não quer nada, nem quer seguidores. Não tenho paciência para seguidores. A página do Gustavo, o Homem da Terra, tem seguidores. Seguem a página, a mim não me seguem, não me conhecem lado nenhum. A mim não me seguem, seguem a página. Eu não gosto de seguidores, gosto de gladiadores. Gosto de gente que está ao meu lado, na linha da frente, cada um na sua verdade. Não é todos na minha. Os seguidores seguem a verdade do gajo que está à frente. Os gladiadores seguem a sua própria verdade e há uma linha da frente, mas cada um está na sua verdade. Certo. Eu gosto é destes. Há um alinhamento, não é? Mas também há uma consciência do ser individual. Da unicidade. Caminho, exato. E nós podemos estar todos na linha da frente acreditando em coisas diferentes. Mas há algo que nos une. É a verdade. A minha, a tua, a dele e a dela. E por isso é que isso é o que nos permite andar de mãos dadas, não é? Cada um no seu caminho, mas que há um alinhamento que nos permite essa fluidez. As grandes mudanças na Terra é quando as pessoas que possam acreditar em coisas diferentes se unam porque respeitam a sua própria verdade e a verdade dos outros. Aí é que será feita uma grande revolução. Olha, isso é o Acorda, é só para fechar o tema. Sim. Olha,
Eu apreciei muito esta tua partilha aqui, trouxe esta pinha e tudo. Não trouxe, a pinha estava aqui. Sim, mas imagina, a pinha está aqui desde o início da nossa conversa e só quando começámos agora a falar sobre isto, sim, e tu agarraste na pinha, eu pensei, está aqui uma pinha. Até agora, até esse momento, eu só tinha visto aqui estes copos, não é? Nem tinha reparado na pinha, então achei muito interessante teres trazido. E teres feito esta ponte. Sim, é como se cada pétala destas fosse a verdade de cada um e todos fazemos parte do mesmo. Isto é o acórdão. Nunca mais vou ver a pinha da mesma maneira. É isso. Aqui há imensas. Lido com elas todos os dias, mas fizeste-me agora olhar para a pinha com uma dimensão e com uma profundidade bastante... Não há uma que tu possas dizer assim, não, esta é que manda nisto. Não. Todas têm os mesmos direitos, todos têm a mesma verdade. A mesma verdade não, podem ter verdades distintas, mas cada um tem a sua verdade. Todos fazem parte do mesmo. É nisto que eu acredito. Eu acredito que cada um de nós são centelhas divinas que fazem parte de Deus. É isto que eu acredito. Muito bom, obrigada. Nada, isto foi uma loucura. Sim. Diz-me uma coisa, tu enquanto homem da terra, tu acreditas que esta proximidade com a natureza, porque também é um tema que nós vivemos muito enquanto projeto, enquanto escola, não é? Aliás, a nossa escola é na natureza, as nossas aprendizagens são com a natureza. Graças a Deus. Graças a Deus. Graças e a vocês. Sim, porque é um caminho que envolve também a escolha. Estarmos aqui. Risco. Não é? Nós queremos estar aqui. Achas que esta proximidade com os temas e este voltar à terra é uma moda ou estamos a fazê-lo por sobrevivência? Porque cada vez mais há isto, e não é? Até o próprio aparecimento destes contextos educativos na natureza, com a natureza, a forma de vida e a transformação que muitas pessoas também têm escolhido fazer. Isto para ti, o que é que representa? Qual é a tua opinião sobre isto? Isto é apenas moda? É um modismo? Não, isto não é moda, mas também não sinto que seja um apelo à sobrevivência, ok? Eu associo sempre a sobrevivência a um medo. As pessoas, quando estão em estado de sobrevivência, aceitam tudo, acatam tudo, ok? Porque com o instinto de sobrevivência, em modo de sobrevivência, a principal coisa que queres é salvar-te. E o sistema opera muito bem em relação a isto, que é, eles apresentam-te um medo gigante, as pessoas ficam todas assustadas, e depois deste medo que foi criado por eles, pelo sistema, eles apresentam-te uma solução que é altamente rentável para eles. Como as pessoas estão em modo de sobrevivência, tudo o que eles apresentarem como solução, as pessoas nem sequer questionam. Este é o risco do modo de sobrevivência. Aconteceu com o Covid. Goste ou não se goste, seja-se de acordo ou não, isto foi o que aconteceu com o Covid na minha visão sobre as coisas. Medo gigante, um vírus largado de um laboratório, está assumido já, foi largado de um laboratório, com a intenção de ganhos de função para uns e de depois se avançar com uma suposta cura. Vacinas, que não são vacinas, eram experiências. Então, lançam o vírus. Em todos os canais de televisão do mundo inteiro, todas as rádios do mundo inteiro se fala sobre isto. 24 sobre 24 as pessoas ficam assustadas. Temos pessoas a caírem em Wuhan, caírem de repente em Wuhan, tudo encenado. Temos pessoas a caírem em Wuhan. Espalha-se rapidamente pelo mundo inteiro. Medo. As pessoas entram, ativam o modo de sobrevivência. Só querem salvar-se a si e aos seus. Só salvar a si e aos seus. Só salvar. A seguir vem uma suposta cura. Que foi a chamada vacina. Que não é vacina, é apenas uma experiência de manipulação genética. Mas vem a vacina, as pessoas nem questionaram. Mas como é que isto foi aprovado em tão pouco tempo? Qual é que é a composição disto? Quais são os potenciais efeitos secundários disto? As pessoas não questionaram. Foram todas, quase todas. E hoje em dia temos a saúde que temos uma população nacional e mundial cada vez mais doente, também devido a estes efeitos. A indústria farmacêutica ganhou trilhões com este negócio. O modo de sobrevivência é muito arriscado, nós nunca podemos estar em modo de sobrevivência, nunca, porque é uma estratégia maravilhosa para o sistema nos controlar e adoecer. Portanto, eu não creio que este regressar à natureza seja sobrevivência, e também não é moda, é só o normal. O que acontece é que nós, enquanto sociedade, aprendemos a normalizar o errado. Normalizamos que para estudar
em pavilhões de cimento. Está errado. Mas normalizamos. Normalizamos, por exemplo, o estar doente. Estar doente hoje em dia é normal. É errado. O normal é sermos saudáveis, caraças. Certo? Portanto, nós normalizamos o errado em variedíssimos quadrantes. Portanto, quando tu crias, quando tu vês, quando a tua intuição te pede que vai para a natureza e leva almas para a natureza, isso é o normal. Era assim que deveria ter continuado a ser feito. Mas com a Revolução Industrial, que foi um princípio de uma manipulação gigante e de um desalmar brutal das pessoas, tinha que haver muita mão de obra, e as pessoas tinham que saber fazer aquilo, tinham que aprender a fazer aquilo para o resto das suas vidas. Tens noção do que é? Do que esta miséria de experiência humana? Aliás, as escolas nasceram pós isso, não é? E, claro, foi para formatar, claro, daí é que vieram as escolas, foi para formatar, não é? Certo. Não queremos pessoas a pensar, espírito crítico. Porque antes os putos aprendiam na natureza. E é por isso que tu tens hoje sábios, hoje, e há muito tempo atrás, malta sem formação académica nenhuma, com muito mais conhecimento, com muito mais saúde do que aqueles que tiveram. Malta que não teve este acesso académico, mas que aprendeu na terra, que vive com a terra, que se mistura com a terra, que tem muito mais conhecimento e muito mais saúde do que esta malta que está formatada e doutrinada. E o que é que a Terra te ensinou sobre ciclos, paciência? Eu nunca mais me esqueci disto. Eu vivi 6 anos no Alentejo. Foi daí que veio o nome O Homem da Terra. Porque eu todos os dias estava em contacto com a natureza. E tenho esta ideia das oliveiras, muito interessante, porque eu vivia num olival. Se tu quiseres azeitonas em fevereiro ou março, não dá. A natureza é cíclica. Tu queres azeitonas, é naquela altura do ano. Não é quando tu queres. É naquela altura do ano. Porque é para ser naquela altura do ano. E a oliveira dá-te, morre, renasce. Dá-te, morre, renasce. E eu aprendi, cara, isto acontece connosco. Isto acontece connosco, meu. Tudo é cíclico. Tudo começa e acaba. E renasce. E volta a morrer. E renasce e volta a morrer. Então, acaba um relacionamento. Calma, meu. Vai começar outro. Acaba um emprego. Calma. Se calhar agora, em vez de trabalhar, vais esticar uma missão. Isto que fazes aqui não é um emprego. Isto é missão. E eu digo a todas as pessoas, mais tarde ou mais cedo, seremos todos levados ou forçados a trocar trabalhos por missões. Não interessa o dinheiro. Tens que receber. Claro que tens que receber. Estás nós vivemos neste mundo, não é? Tens que receber, mas podes receber sem ser escravo. Certo. Sendo livre. Sim. É isso. Olha, tocaste aqui, aliás, missão é uma palavra aqui assim, não é? Um conceito muito conhecido, mas de facto é isso, sabes que eu estou aqui por esse espírito, por essa missão. Missão é igual à verdade. É, completamente, e não é porque tudo vai bem, não é porque as circunstâncias são ótimas. Claro. Imagina, isso foi também o que a natureza me ensinou e estar neste contacto com esta visão do respeito pelos ciclos e estar aqui faça chuva ou faça sol, é sobre isso que eu tenho aprendido, que é o meu bem-estar, a minha alegria, a minha missão, o meu caminho, o trilhar do caminho, ele não está dependente de se eu adoro sol e hoje está muito bom e amanhã chove e eu estou a testar isto tudo porque o dia já está aqui acabado, não é? E nós vivemos todos, é o normal vivermos todos muito assim, não é? Epá, abrimos a janela, está a chover e caramba, chatice, não é? Que chatice, e já está tudo estragado. E o que eu posso fazer com a chuva? Posso correr à chuva, então que eu amo correr à chuva. Posso brincar, posso ficar em casa e curtir uma lareira. Posso tudo. Essa descoberta é maravilhosa, tem sido maravilhosa para mim. Profissionalmente, Jéssica, só para termos uma ideia, vocês vão ver uma coisa, quem está em missão está em verdade. A missão é a verdade. A tua intuição disse-te, é por aqui, tu foste, estás em verdade, é isto, ok? É tão simples como isto. O trabalho, os empregos, não tem nada a ver com verdade. Os empregos e os trabalhos é mentira.
E as pessoas mentem-se todos os dias, pelo menos 8 horas por dia, e uma grande parte delas, has de reparar nisto, aqui não obviamente, mas no mundo em geral, uma grande parte delas sai de um lugar onde não quer estar, porque não está em verdade, está para receber o seu, e as pessoas têm que receber dinheiro, e eu digo, caraças, não tenho nada contra estas pessoas, só sinto compaixão. Sai, imagina, entraram às 9, às 11 saem, para quê? Para que é que elas saem às 11 durante 5 minutos? Para fumar. Em vez de saírem para respirarem ar puro, para estarem um pouco em silêncio, para falarem com alguém de quem gostam, saem para se continuarem a intoxicar. E depois voltam lá para dentro para se continuarem a intoxicar. E eu não tenho nada contra quem trabalha numa coisa que não quer, contra quem fuma, zero. São tudo escolhas. Para mim está tudo bem. Mas em termos profissionais, nós funcionamos assim. E muitas vezes ainda vão almoçar comida que se calhar uma boa parte dela é antinutritiva, não tem nutrientes nenhuns. Ou seja, como é que nós não podemos ter uma população doente? Caraças. Se é só toxicidade, 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 já para não falar num ambiente de trabalho que é para fazeres. Se não fizeres, amanhã chama outro para o teu lugar. Não há respeito, não há apreço pela dignidade, não há apreço pelo ser humano que está aí, tens que produzir. Foi o que aprendeste na escola. Decoras e calas-te. No trabalho fazes e bico calado. Portanto, é como nós estamos. Obedeces, tens que obedecer. E obedeces. Porque Sim. se não quiseres tu, olha, Está aí muitos. ei, vai já a tua vida, meu. Portanto, nós estamos assim. Ou seja, há uma toxicidade gigante nos trabalhos, uma toxicidade nos intervalos dos trabalhos, uma toxicidade dentro dos trabalhos. Temos que lidar muitas vezes com pessoas altamente tóxicas, que nos invejam, que nos querem mal, que nos querem passar por cima. Isto é o que acontece. Aqui dentro, se estiveres em missão, não te livras de cansaço, não te livras de frustrações, não te livras de dias menos bons. Isso aí, não te livras. Não te livras. Mas todos os dias tens força para continuar, porque estás alinhada com a tua verdade. Olha, aqui para finalizarmos, alguma coisa, alguma mensagem que tu gostasses de deixar aqui às pessoas que de alguma forma vão estar nesta nossa conversa? Sim, não é? Já quero dar-te os parabéns pelo projeto, a ti e ao Nelson, e que seja, vocês estão aqui há 2 anos, e que seja o início de uma longa caminhada e de uma belíssima missão de vida, em que possam passar por aqui centenas e centenas de almas, que um dia se possam lembrar, caraças, eu quando passei por ali fui muito feliz. Muito. E que vocês possam ter esse papel, possam ser essa semente de coisas boas na vida destes futuros adultos, digamos assim. E para quem nos está a ouvir, que as pessoas tenham a clara consciência de que tem que ser a prioridade máxima nas suas vidas. A melhor forma de nós educarmos os nossos filhos é se nós nos amarmos, é se nós nos respeitarmos, porque eles vão modelar tudo. Tudo o que nós fizermos, tudo o que nós escolhermos e tudo aquilo que nós somos e formos, eles vão modelar isso. Se nós tivermos medo, eles vão crescer com medo. Se nós tivermos rancor, ódio ou raiva, eles vão crescer com rancor, ódio ou raiva. Mas se nós nascermos com amor, se nós formos amor, se nós escolhermos em amor, se nós vivermos em liberdade, se nós dissermos de uma forma afirmativa que ninguém nos rouba a dignidade, eles vão crescer em amor, livres e dignos. Vão arriscar, vão cair, pois vão, qual é o problema? 1000 vezes, aquele que ao tentar erra, cai, do que aquele que nunca tenta. Eu sou um desses gajos, eu sou um self-made man, que era uma das expressões que o meu pai usava sobre mim. O meu pai já cá não está, partiu há 2 meses, mas o meu pai dizia, tu és um self-made man, eu fiz-me sozinho. E nós, para nos fazermos sozinhos, temos que cair, errar e falhar muitas vezes. Qual é o problema? O problema é não tentar, o problema é não arriscar, o problema é o medo do que possam pensar, o medo de falhar, de cair. Esqueçam. A vida é de ir lá para baixo, é de ir, quando for a minha hora, com a pele gasta de tanta vida e com muitas sementes postas no caminho de muitas pessoas que tiveram a coragem de olhar para mim e me conhecer. Uma pele assim, mas hidratada com óleo de coco. Hidratada com óleo de coco, como disse ao Nelson, na minha pele só toca
o que eu ponho cá para dentro. Sim. Aqui só toca óleo de coco. Olha, para terminar assim, se fosses uma árvore, literalmente, qual é que era a árvore que serias? Ah, que pergunta bonita, caraças. Eu vivi no meio das oliveiras, eu seria uma oliveira. Uma oliveira. Yeah. Obrigada. Nada, Gustavo. obrigado eu. Obrigada a vocês desse lado e desejo que estejam felizes por fazer parte destas nossas conversas de árvores.